Você já se sentiu esgotado, sem motivação, sem ânimo para realizar qualquer atividade, mesmo que esta lhe pareça prazerosa e em pleno domingo? Já foi dormir pensando em como será o dia seguinte no trabalho? Já acordou desanimado, se sentindo exausto, sem forças, mesmo antes de se levantar da cama? Já aconteceu de você estar no trabalho e olhar frequentemente o relógio, pensando em quantas horas faltam para terminar o dia de trabalho? Já sentiu que seu serviço não é mais tão bom e nem tão eficiente como já foi um dia? Se sim, você pode estar enfrentando a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. E você já ouviu falar ou sabe o que é a síndrome de burnout? Conhece alguém que está passando por ela? Bom, burnout é uma palavra de origem inglesa que significa queimar por completo, queima total. Refere-se àquilo que deixou de funcionar por pura falta de energia. Essa síndrome, ela advém do esgotamento físico e psicológico ocasionado pela constante tensão emocional e pressão no trabalho, de um ambiente laboral extremamente competitivo, exaustivas jornadas de trabalho, exigências excessivas como o cumprimento de metas exacerbadas, expectativas que se transformaram em frustrações. A síndrome de burnout é definida pela Organização Mundial da Saúde como um estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. Um novo olhar está sendo dado ao esgotamento do trabalhador. Mas para eu dar continuidade nessas explicações, preciso esclarecer para vocês, e acredito que algumas pessoas sabem, o que é o CID. CID é Código Internacional de Doenças. É um compilado, é um código, contendo a classificação de várias doenças, tanto físicas como emocionais, elaborado pela OMS, com o objetivo de padronizar e orientar um diagnóstico médico. Bem, agora que eu já esclareci o que é o CID, eu preciso dizer que até dezembro, até 1º de janeiro, mais precisamente, deste ano, vigorava o CID-10. E o esgotamento profissional era considerado um problema relacionado com a má organização e o modo de vida do trabalhador. E também com um tipo mais frágil de personalidade. Enfim, como um problema mental e psiquiátrico. A partir do dia 2 de janeiro deste ano, passou a vigorar o CID-11 e a síndrome de burnout foi elevada à categoria de doença. O que era conhecido apenas como um esgotamento profissional, hoje é a síndrome de burnout. E a OMS a define como uma doença resultante do estresse crônico relacionado ao local de trabalho, sendo sua patologia caracterizada pela falta de energia, pelo aumento do distanciamento social no trabalho, o negativismo relacionado ao trabalho do indivíduo e a redução da eficiência profissional. Então, a partir do CID-11, a doença, a síndrome de burnout, ela está claramente relacionada ao contexto do trabalho e não ao mundo subjetivo do trabalhador. Me perguntam muito se estresse e burnout são a mesma coisa. O estresse é um esforço que o nosso organismo realiza sob pressão, que advém como consequência de qualquer demanda que não conseguimos, não sabemos lidar. Sejam essas demandas pessoais, financeiras, familiares, afetivas. E o estresse que é gerado, tendo como causa, como origem, o contexto de trabalho, é chamado de síndrome de burnout. Portanto, o burnout é um estresse profissional. As consequências de ambos são as mesmas. Insônia, isolamento social, irritabilidade, ansiedade, depressão, dor de cabeça, agressividade,
cansaço, sudorese, palpitação, pressão alta, baixa autoestima, ausências no trabalho, baixa produtividade, lapsos de memória, alterações, oscilações de humor, dores musculares, dificuldade de concentração, crises de asma, distúrbios gastrointestinais e outros ainda. Muitos, não? Entender a diferença entre estresse e burnout é fundamental para encaminhar o tratamento psicológico de uma forma eficaz. Voltando à síndrome de burnout, ela se desenvolve em 3 dimensões. A primeira é a exaustão emocional. É uma sensação de esgotamento, tanto físico como mental. Uma sensação de não dispor de energia para mais nada, de haver chegado ao limite das possibilidades. A segunda dimensão é a despersonalização. Um contato frio e impessoal do profissional com os usuários de seus serviços, atitudes de cinismo, de ironia, de indiferença ao que pode acontecer com as pessoas às quais presta atendimento. E a terceira dimensão é a reduzida realização profissional, evidenciando o sentimento de insatisfação com as atividades laborais que vem realizando. Sentimentos de insuficiência, de baixa autoestima, de fracasso profissional e ímpetos de abandonar o emprego. É necessário que o trabalhador tenha sintomas das 3 dimensões conjuntamente? Não. O indivíduo pode sentir sintomas de apenas uma das dimensões, ou de 2, ou até mesmo das 3 concomitantemente. O diagnóstico é clínico, embora tenha alguns inventários sobre a análise do contexto de trabalho. Emocionalmente falando, o CID-11 não muda em nada o CID-10, porque os gatilhos desencadeantes dos ambientes profissionais tóxicos que causam o esgotamento profissional são os mesmos, né? Mas assim, as pessoas precisam conhecer, mais especificamente os trabalhadores, os colaboradores precisam ter conhecimento, ter informações para saberem diferenciar o que é um estresse pessoal do dia a dia frente às adversidades da vida e a síndrome de burnout, advinda exclusivamente do ambiente de trabalho, e de posse dessas informações, poder prevenir. Infelizmente, por desconhecimento sobre a síndrome de burnout, os pacientes chegam ao consultório já afastados do trabalho, tomando medicamentos e com uma baita falta de perspectiva. Não sou contra medicamentos, mas se podemos prevenir, evitando consequências mais graves, é melhor para todos, tanto para os colaboradores como para os empregadores. A informação e a prevenção são o melhor remédio. Algumas dicas: tire férias sempre que possível. Esteja em contato com os amigos, com a família, nem que seja por via remota excepcionalmente. Pratique um hobby, cantarole uma música, brinque com o seu bichinho de estimação, com o seu animalzinho. Pratique atividade física, se alimente bem, durma bem. Essas atividades sempre tornam a vida mais leve e mais feliz. Bem, espero ter contribuído de alguma forma. Até mais.